Salve, salve, muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou assim muito eufórico com esse vídeo porque irei apresentar uma obra, falar um pouco sobre masculinidade, sobre o homem hétero, sobre machismo, né? Vários temas que brotaram nessa minha cabeça enorme e nesse meu coraçãozinho de frango. Temas esses inspirados, provocados, tocados, né? Esgarçados pela escrita fenomenal, eu ia falar magistral, escrita maravilhosa do meu amigo escritor André Rezende. Então, o André Rezende é um psicanalista muito bom, muito sensível, recifense, jogador de futebol, um camarada que... Eu vou contar uma história minha com o André Rezende. O André Rezende, eu estava em meados do carnaval perdidão, eu queria fazer uma viagem sozinho e fomos comer uma feijoada, né? Olha que coisa boa. E o André, em 10 minutos, me apresentou pessoas, me apresentou Recife, falou do carnaval de Olinda, onde eu vivi uma das experiências mais incríveis, carnavalescas, né? Experiências essas que sinto saudade nesse momento. E foi assim, né? Entre cafés, almoços, e ele atende ali junto de onde eu trabalho, que a gente foi tecendo os laços da intimidade. E para minha surpresa, o André me deu romances dele, né? E eu fui me apaixonando pela escrita dele, né? E esse livro, Dias Assados, né? Foi o romance que eu li e que inspira esse vídeo, né? Esse livro ele vai contar aqui, eu vou fazer um pequeno, na verdade vou ler aqui a oreba do livro, as orebas do livro, só para vocês terem noção do que se trata esse romance, tá? Vem comigo, eu e você, vem tranquilo. Noam Soiza é neurocientista em paz com a vida que leva. Na juventude, gostava de anunciar a todos que era racionalista e a razão seu lugar no mundo. Um jovem homem que costumava se envolver com inúmeras mulheres, sem tempo para nomes ou rostos. Até que um dia, as mulheres pararam de olhar e ter interesse por ele, e Noam começou a desconfiar que um encosto espiritual estava sempre por perto. Era uma alma de outro mundo exalando cheiro de mulher, e assim afastando toda e qualquer possibilidade de romance. Com uma narrativa ágil e criativa, tipicamente sua, e com marcas e referências culturais riquíssimas da cidade de Recife, André Rezende presenteia o leitor com uma obra instigante, ora questionando verdades, ora se divertindo com ela. Senhores, esse livro, o Noam, né, esse personagem, vou dar aqui algumas coisas do personagem, mas você vai ler e não vai te atrapalhar, né? A leitura é esse exercício de ler e ser lido ao mesmo tempo, não é? Então, eu estou fazendo aqui uma percepção minha, a sua vai ser diferente, né? Essa é a magia dos bons romances, né? O Noam, ele representa, no meu modo de entender, uma gama imensa de rapazes, de homens, de jovens introspectivos. Rapazes, homens, jovens de várias idades que têm muita dificuldade com as mulheres. Muita dificuldade com a sedução, com flerte, com tesão, com a ereção, com sexo, com manifestação de afeto, né? E uma grande parcela desses rapazes passam perrengues, sofrem pra diabo. Eu arrisco dizer que muitos se suicidam, né? Porque muitos desses rapazes, o Noam, que é um exemplo disso, detém uma masculinidade diferente da norma ou do ideal, né? Essa ideia do macho forte, do macho potente, do macho viril, né? Tão íntima, né? Tão coloquial nas rodas masculinas, isso gera um status quo, né? Isso gera um imaginário dos homens, né? Que leva os homens mais sensíveis e mais introspectivos, numa linguagem junguiana, a profundo sofrimento, né?
A ponto de alguns rapazes pensarem que não são homens, né? Que são menininhas, né? Que são sensíveizinhos demais, né? Eu conheço vários homens que sofreram muito por ter um apreço desde muito cedo à poesia, ao cinema, à literatura, né? Muitos por não gostarem de esporte, né? E serem contra a esse machismo, a esse patriarcado que vem de uma estrutura violenta, né? A ideia de que o homem tem que ser da trocação, tem que ser da porradaria, tem que ser do UFC, né? Então muitos rapazes sensíveis são tratorados e violentados, né? É importante, senhores, a gente pensar que o machismo ele não atinge apenas as mulheres, né? O patriarcado é uma estrutura histórica, antropológica, né? Que gera uma profunda violência aos rapazes, aos meninos, né? Então, ele é uma coisa que está naturalizada, né? na sociedade, daí a importância do feminismo, da luta das minas, da luta das pautas identitárias, né? Claro que há uma fronteira que às vezes eu acho que isso vira um exagero, né? E se perde aí a capacidade de diálogo com o masculino, com o homem, mas é muito necessário, né? essa desmistificação do homem heróico. Então na obra do André, ele me comenta comigo que dos faros desse escrito advém da ideia de satirizar o masculino, né? De fazer uma sátira, de por meio dos personagens apresentar a tosquice que nós homens vivemos nas nossas relações, né? Então é um livro fenomenal. Então ele vai tocar em pontos tabus do público masculino, né? Broxar, fracasso, vulnerabilidade, deslocamento, né? Quer dizer, uma natureza mais passiva, né? Homens que são mais receptivos, né? E como esses caras têm que fazer uma certa persona de forte para conviver com os machos alfas, né? Para conviver com esse homem hétero, branco, normativo, escroto pra caralho, que há, né? Não há dúvida de que há uma escrotidão nossa enquanto homens, né? Não há dúvida que nós naturalizamos uma atitude violenta, né? Muitas vezes sendo carrascos com as nossas parceiras, possessivos, ciumentos, escrotões mesmo, né? E isso a obra amplia, né? Isso a obra abre. E há um outro valor nesse livro que muito me encantou, que é a relação da psicanálise com a mediunidade, né? Então esse personagem vive um conflito em que ele busca soluções para esse conflito nos dois polos da experiência humana, né? Se a gente fosse pensar assim, né, no contexto terapêutico. De um lado, a médium espírita, né, que vai orientando e trazendo para ele questões. De outro lado, a terapia, né, a psicanálise, né, esse espaço de fala, né, de ab-reação, né? E eu colocaria que no meio disso, né, no meio dessa busca do personagem, há a percepção, né, de um encosto. Muito interessante, eu acho isso muito simbólico, né? Se a gente fizesse uma leitura junguiana, né, a gente poderia pensar no feminino, né, na ânima que há em Noam, o personagem, né? E vejam que curioso, essa mulher espiritual, esse encosto, né, que é costurado aqui no drama, na trama, como queiram, impede outras mulheres de se afastar, né? Senhores, isso é de uma beleza poética muito interessante, né? Isso é gostosinho de pensar, né? Um homem mal resolvido com o seu feminino, com seus registros de feminino na concepção do Jung,
é um homem que está mal relacionado com seu próprio inconsciente. É um homem meio meia bomba, meio rachado, meio no sentido dissociativo da coisa, sacas? Esse homem, mal resolvido com seu feminino, naturalmente terá dificuldades de se relacionar com o público feminino, né? Grande parte desse ódio, né, desses homens toscos que ficam xingando mulher, chamando mulheres de vagabunda, de piranha, de puta, né? Quer dizer, essa coisa escrota do público masculino advém de um péssimo contato consigo mesmo, né? Um homem que não ama as mulheres, né, que não tem um encanto, um fascínio, né, que não vive essa experiência assim, de respeito ao sagrado do feminino, é um homem machucado, é um homem babaca, né, um homem mal resolvido, né, e muitas vezes é um homem da norma, né, um homem do coletivo, né, e as mulheres estão cobertas de razão, né, ao reclamar do público masculino, né. Assim como não podemos esquecer que há uma masculinidade doentia também no público feminino, né? Isso é uma outra travessia aqui do assunto, né? Senhores, esse livro, portanto, ele é um alento para você que está me vendo, que não se sente bem com o teu corpo, que anda broxando por aí, né? Que não encontra uma namorada, que é tímido, que é introspectivo, que está machucado, né? Que fica se achando merda, né? Que fica se comparando com homens fortes, bonitos, né? Enfim, homens que estão cheios de complexos de inferioridade, né? Eu achei esse livro assim muito bonito. Eu entro nas histórias, né? Eu sou um cara que deu aquela pirada com os livros e o personagem Noam é mais um que eu carregarei dentro de mim, né? É uma obra assim muito... É uma linguagem gostosa, né? Um livro fininho, mas é um livro que vai tocando nesses pontos tabus, né? Senhores, falando aos homens, aos manos, né? É muito importante a gente se dar conta de que existe um ideário, né? Que existe uma mentira contada, né? Da força masculina, né? Eu tenho para mim, e falo isso de uma forma muito tranquila, que o homem é o sexo frágil, né? Forte mesmo são as mulheres, né? O homem ele tem uma fragilidade, né? Para lidar com as profundidades, né? Para lidar com aquilo que realmente importa, né? E esse homem ele está em reconstrução, né? Esse homem ele está às voltas com outras realidades, né? Ele está à volta com outro movimento histórico, né? Por outro lado, senhores, acho que há um risco das pautas identitárias e de determinadas leituras de querer também que exista um homem puro, sabe? Amor total, sensível total, né? Querer banir uma certa característica violenta, melhor dizendo, uma característica agressiva, que também está ligado ao homem, a ser homem, né? Eu demorei muito tempo para me entrar nessas rodas de machos escrotos, de zoeiras, né? Mas também colher dali o que tem de bom ali, né? A própria zoeira, a própria disputa, né? A própria força que existe aí nesse público, não é? Então, quando você também vai se resolvendo com o masculino, você pode encarar esse homem mais de um lugar assim brincante, né? Dar um outro lugar para a agressividade, né? E não ficar radicalizando, né? Tem rapazes introspectivos, sensíveis que simplesmente não tem um amigo homem, né? São muito ressentidos com o ser homem. Isso também não ajuda, né? Então, senhores, livro do André Rezende, é um querido, escreve muito bem, é um cara aberto, tá no meu Facebook, recomendo essa obra, De Assassados. É uma delícia de livro e vamos aí investir em romance, em literatura, em arte, para a gente se tornar homens menos toscos, né? Pequena pausa aqui
Se você está gostando dessa conversa, filhão, dá o like, senta o dedo no like. Se puder, faça um comentário, porque o YouTube, ele só manda o vídeo para outras pessoas se começar a ter esse movimento, né? Sem like, sem comentário, o vídeo não sai de um certo alcance, né? Então, considerações finais, né? Acho que esse é um vídeo dirigido aos introspectivos, aos rapazes sensíveis e feridos, né? É muito importante para sua cura ou transformação masculina encontrar tua tribo. Tem um monte de homens sensíveis, um monte de homem que não é herói, um monte de homem que tem medo de mulheres, né? É difícil desenvolver esses movimentos de sedução, de aproximação com o público feminino, até mesmo com os rapazes gays, né? Quer dizer, trans, enfim. É difícil essa experiência de se abrir para o amor, né? É muito difícil. Então, não se sinta menos do que os outros, né? Não se sinta, sabe, o monstrinho do rolê, né? Amar, seduzir, se expor, né? Viver essa busca amorosa é necessário. Não se fechem a isso, senhores, né? É necessário, porém é difícil. Então é preciso acolher essa dificuldade, né? E fica a dica, né, querido? Se você é um rapaz muito fechado, muito sofrido, com problemas sexuais, com mal resolvido com o seu corpo, com o seu pênis, com a sua ereção, a psicanálise, no meu modo de entender, é um excelente espaço para você ressignificar a tua própria noção de masculinidade, tá bom? Beleza? Forte abraço, que esse vídeo alcance quem precisa alcançar, né? Façam perguntas, colocações, dê like, dislike, e é sempre uma honra tê-lo aqui nesse espaço chamado Rua do Inconsciente. E um abraço especial ao querido André por essa obra realmente muito gostosa de ler. Tchau, até o próximo vídeo. Fiquem vivos!